Oi pessoal, meu nome é Camila e sejam bem-vindos ao Perfectionist Books. O vídeo de hoje é um top 5 recomendações de ficções históricas sobre a Segunda Guerra. Então vamos começar? Bom, para esse vídeo eu tentei trazer recomendações bem diversas que mostrassem a Segunda Guerra de países diferentes, porque eu acho muito interessante que a gente tenha essa visão diferenciada. E antes da gente começar, eu só queria falar um pouquinho sobre a importância que livros de ficção histórica têm para mim e eu acho que em geral para as pessoas, né? Sempre fui uma pessoa que gostava muito de história, mas eu acho que a gente, quando aprende na escola, vê muito como alguma coisa que aconteceu num período distante, que você tem que entender para sua vida, mas é muito difícil ter empatia por aquelas pessoas que passaram por esse momento. E eu acho que um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, e por isso que ler ficções históricas não só sobre Segunda Guerra são muito importantes. Porque primeiro, você entra em contato com informações que talvez você não tenha aprendido na escola, às vezes porque você não conseguiu aprender, ou às vezes porque elas não faziam parte do seu currículo mesmo, mas eu acho que o mais interessante aqui é que você consegue realmente ter empatia pelas pessoas, né? Então, quando um autor faz um bom trabalho numa ficção histórica, além dele mostrar tudo o que esse personagem sofreu, o que aconteceu historicamente, você vai ver como eventos históricos afetam o dia a dia dessas pessoas, assim como afetam a nossa vida. Então, vamos começar? Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com alguém que goste de ler e deixar aqui sua recomendação de qual outra ficção histórica eu deveria trazer para vocês. Vamos começar com um dos meus livros preferidos da vida, e eu acho que o meu preferido dessa lista aqui também, que é o Rochinol, da Christine Hanna. O Rochinol é uma ficção histórica, então, sobre a Segunda Guerra que vai se passar na França. Ele se passa numa cidade no interior da França, em Paris. E aqui a gente vai seguir duas irmãs que moravam juntas nesse interior na França, mas que têm visões muito diferentes sobre o que está acontecendo com a França no momento em que ela é ocupada pelos nazistas, tá? Então a gente tem uma irmã que ela é mais velha, ela tem uma filha, que ela é um pouco mais pacífica, ela acredita em abaixar a cabeça, ficar na sua, e a outra irmã ela é mais revolucionária, ela não aguenta isso, e um belo dia um desses alemães passa a morar com elas. E aí você tem as irmãs se separando, cada uma vai seguir seu destino. E o livro, ele vai então ter esses dois pontos de vista de cada uma das irmãs, mas não só isso. Ele também vai alternar entre 1942, mais ou menos, que é onde elas estão, com acho que 2005, 2010. Então ele tem sempre uma visão delas mais novas, no começo aí da vida adulta narrando e depois já na velhice. É um livro daqueles que você tem que preparar o seu lencinho, porque com certeza você vai chorar bastante, mas que vale muito a pena. Próxima recomendação, ainda falando sobre livros que alternam pontos de vista diferentes, a gente tem Salt to the Sea. Eu acho que em português está como Lágrimas para o Mar ou Sal ao Mar, eu vou deixar a capa aqui certinho para vocês verem. Mas esse é um livro muito interessante porque ele vai na maior desastre marítimo que a gente tem de um navio que afundou. Então eu só conheci o Titanic, mas aparentemente esse foi realmente o maior desastre, que era um navio que estava saindo da Alemanha com alguns refugiados. E acabou tendo esse problema. No começo do livro, então, a gente segue, se não me engano, são 5 ou 6 pontos de vistas de pessoas de nacionalidades diferentes, pró-Hitler, contra Hitler, idosos, crianças, e essas 5 pessoas elas vão se encontrar. Esse livro, ele é um livro que tem um pouco de foco em romance, mas não acho que seja o principal. Ele é considerado um livro jovem adulto, mas eu acho que qualquer um pode ler e vai aproveitar bastante. Também é um desses livros que você pode chorar bastante no final, mas acho que é interessante para você ver perspectivas diferentes. Ainda da mesma autora, da Ruta Sapetista, a gente tem Between Shades of Grey. Esse livro aqui é interessante porque você vai seguir bem no comecinho da guerra, se não me engano, 1941, uma família lituana que é retirada da sua casa e forçada a ir para os campos de trabalho na Sibéria. E aí aqui dentro do livro ele tem até um mapinha mostrando cada cidade que essas pessoas passaram, quantos dias eles ficaram em cada uma das cidades. Então é bem interessante. Esse é um livro que ele já tem uma ênfase no romance bem maior do que os outros, tá? A personagem principal aqui é uma menina de 15, 16 anos e ela conhece um menino e você vai seguir esse lado aí desse romance, de como que era pra ir pra esses campos de trabalho forçado. Mas o que eu achei muito interessante nesse livro é que eu nunca tinha ouvido falar, nunca estudado na escola, dos lituanos terem sido levados pro campo de trabalho através dos soviéticos. Então eu acho que foi bem interessante.
também é um livro muito triste e acho que é um tema geral para esse vídeo. Próximo livro a gente tem A Menina que Roubava Livros, vou deixar a capinha aqui. Essa é uma edição especial que eu tenho de aniversário, se eu não me engano, em inglês. Mas acho que A Menina que Roubava Livros é um clássico muito grande já sobre a Segunda Guerra. Mas aqui a gente tem a Liesel, que é uma menina que ela é órfã. Na verdade ela não é órfã, né? A mãe acaba deixando ela e ela é adotada por um casal de alemães que já são um pouco mais idosos, um pouco mais seniors, digamos assim. E aí essa é uma menina que está em idade de alfabetização e você vai seguir ela e todo o aprendizado dela e toda a inocência dela durante uma Alemanha nazista, tá? O que eu acho interessante aqui é que esse livro mostra que nem todos os alemães eram nazistas e como essas pessoas, como elas lidavam com a realidade que elas tinham presente no momento, como que elas tentavam ajudar as outras pessoas. Aqui também o que a gente tem muito de interessante é que a Liesel, a menina, ela tá aprendendo a ler. Então é bem gostoso de você acompanhar isso, mas ao mesmo tempo é um sentimento um pouco complexo, né? Porque ela tá vivendo uma realidade muito dura, mas ela é uma criança, então ela não consegue, digamos que, entender exatamente o que tá acontecendo. Além disso, eu acho que o destaque principal desse livro vai pro narrador. O narrador aqui é a morte, mas eu entendo que algumas pessoas não gostam. Eu acho que é um narrador muito bom porque é bem poético, mas é um estilo de narração do tipo... Se você prefere, tipo, show do not tell, do tipo mostre e não conte, você vai se frustrar bastante com esse livro aqui, porque ele é um livro em que a morte fala o que aconteceu e depois ela vai te dizer como aconteceu, né? Então ela dá esse spoiler. Mas eu acho que é um livro muito legal. Se você nunca leu nada sobre literatura de Segunda Guerra, acho que vale a pena começar. E também tem o filme. Próximo livro que eu trago aqui pra vocês é Todos os Nossos Ontens, da Natalia Ginzburg. Eu tenho uma resenha específica sobre esse livro aqui, então eu vou linkar pra vocês. Mas esse livro aqui é interessante porque, diferente dos outros, em que a Segunda Guerra é extremamente presente e quase, assim, o pano de fundo principal, aqui não. Aqui a vida principal é a vida dessas famílias de classe média, as coisas do dia a dia deles, e a guerra meio que se intromete, né? Então, não é que a gente tá seguindo exatamente a guerra, mas sim a vida dessas pessoas e a guerra modificando elas aos poucos. Aqui também a gente segue essa família, então, italiana, numa Itália fascista. É muito interessante de você ver como as pessoas lidavam com esse regime. A própria Natália também, quando ela escreveu esse livro, ela e o marido eram muito contra e tentaram combater de sua melhor forma. No vídeo eu falo um pouquinho mais, mas eu acho que vale muito a pena se você tá tentando ler algo que seja um pouco mais maduro, que não seja focado no romance, que seja focado mais na vida das pessoas. Eu recomendaria bastante esse livro. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui quais outros livros de ficção de Segunda Guerra eu deveria trazer pra vocês. É um gênero que eu gosto bastante, mas eu também tô tentando ler outras ficções históricas e em breve eu trago recomendações de ficções históricas que não são de Segunda Guerra. Espero que vocês tenham gostado. Minhas redes sociais estão aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de comentar. E um beijo e até a próxima!